Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 15. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Você que está chegando aqui, eu te convido a deixar o seu like para ajudar a gente, dar engajamento nesse vídeo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar. Em nome de Jesus. A partir do versículo 15, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim, mesmo considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E a Escritura não declara, e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, no singular, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa. Quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. Basta continuar lendo o texto, a Escritura não declara, e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois, quantos anos? 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha invalidar a promessa. Porquanto, se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Nós vamos meditar um pouco sobre isso hoje. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Quando nós falamos de lei, a lei descrita na palavra de Deus, nós chegamos à conclusão, em uma outra oportunidade, assim que Deus permitir, eu vou estar trazendo essa questão, porque de acordo com a palavra de Deus, nós vamos encontrar algumas leis. Durante a oração, se você prestou atenção, eu falei sobre a lei, né? Que Deus fala com Josué. Josué, não olha para a esquerda nem para a direita. Não se aparte de você a meditação nessa lei. Medita nessa lei de dia e de noite. A lei que Deus está falando com Josué é a sua palavra. É a palavra dele. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. A lei de Deus. A lei segundo a sua palavra, segundo o que está escrito. Louvado seja o Senhor. Todos nós entendemos que se nós obedecemos, é bom demais. Não que a gente tenha que buscar nesse sentido, mas se nós obedecemos, consequentemente nós recebemos bênção por sermos obedientes à palavra do Senhor. E em contrapartida, quando nós desobedecemos à lei de Deus, vem consequências como as consequências do pecado, da desobediência da lei. Não da lei de Moisés, mas da lei de Deus, da palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Aí vamos lá. Nós temos a lei de Deus, que é toda a palavra de Deus. Nós temos as leis de Moisés, que foi os mandamentos que Deus deu
a Moisés e transmitiu para o povo, que é isso que Paulo está falando aqui, e está deixando bem claro que a promessa que Deus fez a Abraão não anula a lei. Louvado seja Deus. Paulo está falando isso. Olha, ele vai continuar no versículo 19. Ó. Qual era, então, o propósito da lei? E aí existe uma outra lei que também tem escrita no Novo Testamento, já nós falamos um pouco mais sobre isso, que é a lei dos homens. A lei dos homens. A lei dos homens nós temos que obedecer. Nós só não devemos obedecer à lei dos homens quando ela, de certo modo, desobedece à lei de Deus. Nós só não devemos obedecer à lei dos homens quando ela vai infligir a lei de Deus. Vamos lá. Eu coloquei um esboço aqui, mas está vindo umas coisas no coração aqui para falar, e eu tenho que falar aquilo que vem no coração, né? Vamos lá. Teve um decreto do rei, do rei Dário. Do rei Dário? Sim, rei Dário. De que se alguém fosse adorar um outro Deus, fazer uma petição a qualquer outro Deus, que não fosse essa petição feita exclusivamente a Dário, seria lançado na cova dos leões. Então, estou dando um exemplo para que você entenda que isso não é de agora, isso sempre foi assim. Eu não obedeço a lei de homens quando ela infringe a lei de Deus, quando ela vai contra a minha fé. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E aí, quem fosse fazer uma petição a qualquer outro Deus que não fosse essa petição feita a Dário, o rei daquela época, seria lançado na cova dos leões. Encontraram Daniel fazendo oração 3 vezes ao dia. Por 3 vezes ao dia, Daniel orava a Deus. Trouxeram essa informação até Dário. Louvado seja Deus. Daniel sabia do decreto, mas ele não obedeceu o decreto do rei. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E aí ele foi lançado à cova dos leões, mas Deus o guardou. Deus o protegeu, Deus o livrou dos leões. O rei Nabucodonosor deu uma ordem ali que aquele que não se prostrasse para adorar a estátua de ouro seria lançado na fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram também o decreto, a ordem do rei, para não desobedecer a lei de Deus, exclusivamente Êxodo capítulo 20. Não te prostrarás perante nenhuma imagem de escultura. Nenhum outro Deus adorarás. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego decidem não obedecer o decreto do rei Nabucodonosor, são lançados na fornalha, e Deus envia o seu anjo para os guardar, para os proteger. Bom é servir a Deus, meu irmão. Bom é obedecer a palavra de Deus, minha irmã. Embora as situações, as circunstâncias mostrem que vai aparentemente acontecer algo ruim por aquela escolha que eu fiz de obedecer a Deus, mas se você permanecer firme, louvado seja Deus, vai vir livramento, vai vir resposta, vai vir bênção, e o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Veja o que aconteceu com Daniel depois disso. Veja o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego depois disso. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Pedro, mais na frente, vai dizer que nós devemos se sujeitar a toda a autoridade humana, mas nós não devemos obedecer à lei do homem quando ela infringe a lei de Deus. E aí Paulo vai vir aqui nessa questão no versículo 19, essa questão, eu fiz toda essa introdução para você entender e não pensar todas as vezes que você lê a palavra lei na Bíblia, pensar que é uma única lei. Então eu fiz toda essa introdução falando de várias leis, para que você analise todo o contexto para saber do que está se falando. Então, no caso, aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre as leis de Moisés. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O apóstolo Paulo está falando aqui sobre as leis de Moisés. Amém? Versículo 19. Qual era, então, o propósito da lei? Se eu fosse fazer uma pergunta aqui.
De que lei é essa que Paulo está falando? É a lei de Deus? É a lei dos homens? Ou é a lei de Moisés? Eu acredito que todo mundo saberia responder, né? Paulo está falando aqui da lei de Moisés, amém? Qual era, então, o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente. Veja que o descendente aqui está com D maiúsculo, se tratando de Jesus, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Vamos lá. A promessa de Deus é firme. Assim como um contrato humano, que não pode ser mudado depois de confirmado, a promessa de Deus feita a Abraão também não pode ser mudada. Louvado seja Deus por isso. A promessa de Deus feita a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus Cristo. A lei veio quanto tempo depois? 430 anos depois. Não anulou essa promessa que Deus fez. Louvado seja Deus. A promessa é maior do que a lei. Quem está entendendo? A promessa que Deus fez é maior do que a lei. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Deus deu a promessa de graça para Abraão. A herança, ou seja, as bênçãos, não depende da lei, mas da promessa feita por Deus. Então, por que Deus deu a lei? Então, por que Deus deu a lei, meu irmão? Alguém sabe me responder aqui? Então, por que Deus deu a lei? Então, a pergunta que Paulo faz aqui no versículo 19, qual era, então, o propósito da lei? Qual era, então, o propósito da lei? Por que Deus deu a lei, então? A lei foi dada por causa do pecado, para mostrar o erro das pessoas. Não existe nenhuma pessoa nessa terra que abra a boca e cometa uma transgressão e diga, eu não sabia. Não existe. Não tem. Não tem nenhum ser humano nessa terra. Eu matei. Eu não sabia que não podia matar. Não sabia. Eu roubei. Não sabia que não podia furtar. Você vê que isso é tão interessante e tão forte, que se você perguntar, olha isso aqui que me veio, meu irmão, isso aqui é muito forte, isso aqui é tremendo, viu? Tecatubiá Salamá. O maná desceu, eu vou servir. Você come só se quiser. Eu falo isso com toda certeza. Que se você pegar um grupo de pessoas aleatórias, em qualquer canto, sem você saber se é cristão, se é bandido, seja lá quem for, pegar um grupo de pessoas, a 100 primeira pessoa que você vê, juntar todas elas e fazer uma pesquisa, e você disser assim, cita aí algumas leis de Moisés, eu digo que mais de 90% vai acertar. A maioria vai dizer, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. A maioria vai dizer isso, mesmo sem ler a Bíblia. Louvado seja Deus. A lei foi dada por causa do pecado para mostrar o erro das pessoas. Louvado seja Deus. Ela foi temporária até que Jesus, o descendente prometido, viesse. A promessa de Deus para Abraão e Cristo é maior e veio antes da lei. Louvado seja Deus. A lei apenas mostrou o pecado, mas não pode mudar a promessa. Versículo 20. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma. Pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza, a justiça resultaria da lei.
contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, nós estávamos sobre a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Quem é o tutor? Sem olhar para a Bíblia, só para saber quem aprendeu. Quem é o tutor? 5, 4, 3, 2, 1. A lei, gente. A lei. A lei foi o nosso tutor até Cristo. E agora nós não precisamos mais desse tutor. É isso que ele está falando. Agora, no entanto, havendo chegado o quê? A fé. Não estamos mais sujeitos a esse tutor, ou seja, a lei. O cara vai deixar umas estantes aqui, e aí ele estava falando. Ele perguntou de qual era o ministério que eu era. Primeiro, ele nem me perguntou se eu era cristão ou não. Só pelo fato que eu estava vendendo Bíblia, ele chegou a essa conclusão. E aí ele disse assim, o irmão é de qual ministério? Aí eu falei assim, isso acrescenta o que na sua vida? O que isso te edifica? E ele, não, é bom saber de onde é, não sei o que mais lá, não sei mais o que. E aí eu digo, eu sou daquela que vai morar no céu, que crê no Senhor Jesus. E aí ele, eu tô fazendo um estudo, eu tô fazendo um estudo, olha, presta atenção, Assembleia de Deus. Nem eu acreditei que eu ouvi isso, Assembleia de Deus. Ministério Bela Vista, que foi a primeira congregação que eu fiz parte. Olha como que tá as coisas, escuta aí. Eu estava fazendo um estudo sobre guardar o sábado e a questão do não comer a carne de porco. E aí eu digo, meu Deus, me livre disso. E foi aquilo que a gente estava estudando ontem, que a gente meditou ontem. Quem ouviu a mensagem ontem? Não ontem? Antes de ontem, foi? Ontem a gente falou sobre a oração, né? Foi antes de ontem. E aí eu digo, meu Deus, não acredito. Oh, Jesus. E aí ele começou a falar, e não batia o que ele falava. Mesmo que fosse aplicado a regra, ele estaria sobre falha, porque a forma que ele falava era tipo assim, eu guardo o sábado, mas nem sempre. Então eu digo isso, então não faz sentido você guardar. Não faz sentido. Ou você guarda ou não. E outra, se você vai obedecer uma coisa da lei, você tem que obedecer toda a lei. Você tem que decidir. E aí, para não... Sabe, que eu já imaginei que aquela conversa ali ia dar um debate. Eu não gosto de envolver em debate. Por isso que, às vezes, eu prefiro ser rígido, duro, sabe? Dar uma palavra logo para cortar logo o assunto, para não gerar... Já prestou atenção que você responde uma pergunta, gera outra pergunta, outra pergunta, outra pergunta, outra pergunta? Eu já gosto de cortar logo pela raiz. Entende? Aí eu preferi ficar calado e deixei ele falar. Quando ele cansou de falar, ele foi embora. Fiquei só ouvindo. Estou treinando isso. Estou treinando isso. Para mim não entrar num debate. Né? E aí, louvado seja Deus. E aí ele falando a questão... Aí só teve as duas coisas que eu falei, né? Porque estava errado demais. A questão de guardar o sábado. Não acreditei que eu estava ouvindo isso. Assembleia de Deus, Ministério Bela Vista, Pastor Teixeira Rego. E não que o pastor Teixeira tenha alguma coisa a ver com isso, né? Não sei. Estou falando da pessoa que veio aqui. E a questão da carne de porco, que eu digo, não faz sentido nenhum. E citei a passagem de Pedro para ele, né? Pedro, quando ele ouviu a voz dizendo, mata e come, ele disse, Senhor, longe de mim, porque eu nunca toquei, nunca comi coisa nenhuma impura, imunda. E aí a voz dizia o quê? Quem é tu para chamar de impuro aquilo que Deus santificou? E, enfim, aí para não entrar num debate, eu preferi ficar calado só ouvindo o que ele estava falando aí.
Ele foi embora. Entende? Então presta atenção, não faz sentido nenhum, porque Paulo está dizendo que nós não estamos mais sujeitos a esse tutor, aqui falando da lei. Louvado seja Deus. Porque pela obediência à lei, ninguém vai ser justificado. Ninguém vai ser salvo pela obediência da lei. Nós vamos ser salvos pela nossa fé em quem? Em Jesus. E aí vamos lá. Princípios para a salvação que tanto eu já tenho falado e muitas pessoas ainda têm dúvida quanto isso. Eu não acreditei que eu ouvi aquilo, gente. Não acreditei. E aí eu fico imaginando a quantidade de pessoas que vai ouvir esse estudo que ele falou. Entende? Que não faz sentido. É aquele pouquinho de fermento que leveda toda a massa. Então vamos lá. Princípios de salvação. O que eu preciso para ser salvo? Perguntou o carcereiro. Paulo e Silas responderam. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Palavras do Senhor Jesus. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Obediência à palavra de Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo, que é o nosso selo de garantia de entrada no céu. Resumaço aqui. Exprimido ao extremo. Vamos lá. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. A lei foi dada por meio de anjos e de um mediador, Moisés. Mas Deus é um só. Isso mostra que a promessa de Deus é direta e maior do que a lei. A lei não é contra as promessas de Deus. Mas a lei não pode dar vida ou justificar. Imagina essa pessoa chegando no céu. Senhor, eu guardei o sábado. Não comi carne de porco. Foi mesmo. Foi? Que bom para você, né? Se isso fosse possível, a justiça viria por ela. Louvado seja Deus. A lei colocou tudo debaixo do pecado, mostrando que todos precisam de Jesus. A lei foi como um professor nos conduzindo a Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Com a chegada da fé em Jesus, não precisamos mais da lei como nosso guia. A lei nos mostrou o pecado e nos preparou para receber Jesus. Agora somos justificados pela fé e vivemos na liberdade da promessa de Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Amém? Ou não amém? Amém ou não amém? Vamos lá. Eu separei alguns tópicos aqui a respeito daquele assunto que nós começamos meditando. Primeiro tópico, a lei nos mostrou o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus ensina que foi pela lei que nós entendemos o que é pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7 diz: que diremos então? É a lei pecado? De maneira nenhuma. Contudo, eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Como é que está escrito lá na lei? Não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Não cobisse a mulher do teu próximo. Então, olha o que tá dizendo aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 7. Que diremos então? É a lei pecado? De maneira nenhuma. Contudo, eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei.
Isso significa que Deus deu a lei para nos ensinar o que é certo e errado. Sem a lei, nós não saberíamos o que é pecado, como roubar, mentir ou adorar falsos deuses. É por isso que Oséias diz que por falta de conhecimento o povo perece. Por que perece? Por que é destruído? Porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. Porque se tivesse, não fazia. Tem pessoas que mentem. Tem gente que gosta de mentir. Tem gente que não tem a prática de mentir, mas vez ou outra mente. Precisa orar mais. Buscar mais a palavra de Deus, meditar a palavra do Senhor. Vez ou outra, essa pessoa cai na mentira. Uma coisinha. Para ela é assim, uma mentirinha, uma besteirinha. Já ouviu dizer quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. Já ouviu dizer isso? Tem na Bíblia. Hein? Então, Deus, ele deu a lei para nos ensinar o que é certo e o que é errado. Sem a lei, nós não saberíamos o que é pecado. Louvado seja Deus. E hoje, todos nós sabemos. Agora, não tem como fazer uma comparação dos dias de hoje para as pessoas daquela época. Você está entendendo? Até hoje existem pessoas que é meio... Você já ouviu falar aquele linguajar de assim, esse cara aí é meio bruto, né? Pois é, agora imagina o povo daquela época. Hein? Sem a lei, nós não saberíamos o que é pecado, como roubar, mentir ou adorar outros deuses. Deus criou a justiça. Tópico 2. Deus criou a justiça, a lei dos homens. Né? No Antigo Testamento, nós podemos falar dessa forma assim, justiça, e nos dias de hoje nós podemos dizer a justiça de Deus com a lei dos homens. Amém? Deus, ele criou a justiça para os maus. Deus instituiu autoridades humanas como juízes e leis para punir os que fazem o mal. Então, se eu não sou uma pessoa que faço o mal, por que eu vou temer a lei? Porque tem muitas pessoas que falam mal das leis, né? E a lei é falha, a lei não sei o quê, a lei é isso, tanto faz. Tá entendendo? É claro que se a gente pudesse escolher, a gente queria, né, leis mais justas, não é assim? Mas, no sentido de aplicando para aqueles e aquelas que são do bem, nós não temos por que temer. Entende? A não ser que você seja um ladrão, um traficante, um assassino, um homicida, aí você tem que andar com medo mesmo da justiça, da lei dos homens. Deus instituiu as autoridades humanas como juízes e leis para punir os que fazem o mal. Agora vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 4 diz: toda autoridade, olha isso aqui, porque não está falando de quem é crente e de quem não é. Toda autoridade foi instituída por Deus, pois é serva de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Isso mostra que as cadeias e punições são parte do plano de Deus para manter a ordem e castigar os injustos. Louvado seja, já falo muito sobre isso, né? sobre que Deus, ele criou a cadeia, né? Falei muito sobre isso, né? Deus, ele fez a cadeia para punir os maus. O mal tem que ser punido. Não que Deus não ame, Deus não perdoe, mas aí você cometeu um crime e aí vai ficar por isso mesmo? Presta atenção. Isso mostra que as cadeias e punições são parte do plano de Deus para manter a ordem e castigar os injustos. Terceiro tópico, a lei dos homens e a vontade de Deus. Se você é bom e obedece à lei, você será abençoado. Lei aqui, presta atenção, Romanos 13, 3, porque os governantes não são terror para quem faz o bem. Não faz sentido, né? Eu sou um cidadão do bem, tenho as minhas coisas em dia, em ordem,
Não faz sentido nenhum os governantes me perseguirem. Presta atenção. Isso aí vai ser só no governo do anticristo. Agora ainda não, presta atenção. Romanos capítulo 13, versículo 3. Porque os governantes não são terror para quem faz o bem, mas para quem faz o mal. Queres tu viver sem medo da autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Então tem gente que tem medo, né, da polícia, de levar um baculejo na rua. Eles estão fazendo o trabalho dele. Eu estou tranquilo? Estou devendo alguma coisa? Estou não? Pois pode dar o baculejo aí, vai. Estou com nada não, rapaz. Vou falar de Jesus para você. Jesus te ama, viu? Tenha um bom dia, faça um excelente trabalho. Agora tem gente que, se for parada na rua por um policial, vai fazer mal zoada com o policial, né? Ah, eu sou cidadão, não sei o quê, mas não está escrito na sua testa que você é um cidadão. Porque hoje em dia o vagabundo, ele anda muito mais bem arrumado do que o cidadão. Já prestou atenção que está mudado o negócio? Antigamente você sabia quem era o vagabundo de longe, ó. Você olhava lá na esquina, ele estava lá de quena, bermuda da Ciclone e camiseta da Quicksilver. De longe você conhecia o vagabundo. Hoje em dia você vê ele de terno e gravata. É assim ou não é? Não estou generalizando, né? Mas uma boa parte é bem arrumada. Então presta atenção. Se você faz o mal, a lei dos homens vai te condenar. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 13 e 14 diz: sujeitai-vos a toda autoridade humana para castigo dos que praticam o mal e para o louvor dos que fazem o bem. Olha isso aqui, meus irmãos, palavra de Deus, ó. Agora entrando na lei dos homens, ó. Sujeitai-vos a toda autoridade humana para castigo dos que praticam o mal e para louvor dos que fazem o bem. Louvado seja Deus. A lei de Deus nos ensina o que é certo e errado. Deus, ele criou a justiça para punir os maus e proteger os bons. Se vivermos corretamente, não precisamos temer a lei dos homens. Mas se formos maus, sofreremos as consequências. Amém ou não amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus Cristo. Eterno, poderoso Deus, Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças nós te damos, meu Deus amado, graças nós te damos, meu Deus querido, por esta maravilhosa e rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, que o Senhor tem nos concedido, de estarmos em sua presença, Pai. Eu te entrego em tuas mãos todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs que se reuniram conosco aqui agora, a Idália, Paulo Ricardo, Andréa, Luana, Socorro Amora, todos aqueles e aquelas, meu Deus, que vão ouvir essa mensagem depois também. Toma em tuas mãos cada um, toma em tuas mãos cada uma, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, não somente nesse dia 28, meu Deus. Final do ano está chegando, tem gente de todo tipo aí nesse mundão, meu Deus. Nos livra de todo mal, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Emanto calavase navasio. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra do mal, Senhor. Que todos os dardos inflamados do maligno contra a nossa vida sejam apagados. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, unge a nossa cabeça com teu santo óleo. Nos reveste com a sua poderosa e forte armadura. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todo mal.
Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te suplicamos, meu Deus amado, nós te suplicamos, meu Deus querido, um sábado de vitórias, de paz, de bênção, de livramento, de milagres, de respostas. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, visita, meu Deus, cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, que ora comigo, conosco, neste momento, nesta hora. Toma em tuas mãos, meu Deus, a tua igreja. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se tem duas coisas valiosas, e até a volta de Jesus não vai perder o valor nunca, é o tempo e o conhecimento, viu? Tempo e conhecimento, é duas coisas que não vai perder o valor nunca. Nunca ouvi isso aqui na minha vida. Duas coisas que nunca vai perder o seu valor. Pode aumentar o dólar, baixar o dólar. Pode aumentar dólar, baixar dólar, inflação alta, inflação baixa, nunca vai perder o seu valor. É o nosso tempo e o nosso conhecimento que temos. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Então, perdoa o pastor, perdoa esse miserável pecador. Amém? Sou um ser humano falho, carente das vossas orações também. Amém? Assim como todos nós precisamos de Deus. Amém, meus irmãos? Então, estou me organizando ainda. Amém, minhas irmãs? Vocês estão bem? Amém, irmã Andréa? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça a luz do seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti, que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu lar, em nome de Jesus. Vamos despedir bem alegre, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Tchau, povo de Deus.